Então, gente, na realidade, hoje eu vou falar um pouco da entrega voluntária em adoção. E a gente passa também um pouquinho pelo processo de adoção. Pode passar, por favor? Eu peço, inclusive, só um favorzinho, é que, na hora das fotos, não filmem nem fotografem, porque a autorização dos pais foi para que fosse apresentado num congresso do IBDFAM, mas não para depois, tá bom? Então, a gente vai falar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 19A, trata da entrega em adoção. É um ato voluntário da mulher ou de ambos, né, para fazer essa entrega. A gente também tem a mesma dicção nos artigos 45 e 166, desculpa, tá? Que fala que a adoção depende do consentimento, né, dos genitores ou dos detentores da guarda, e 166, especificamente, que trata da questão da adoção, que a gente usa especificamente 45 e 166, no caso das adoções intuito persônico, consensuais, diretas, prontas, ou N nomes que existem para a adoção consensual. Com relação ao direito ao sigilo na entrega, esse direito foi garantido pela Lei 13.509, de 2017, né, que trouxe essa inovação, né, que é o direito ao sigilo, que deve ser garantido, geralmente, à mulher, porque a gente é um país de mulheres. Nós somos, já foi falado muito aqui nesse congresso, quem mantém o lar, e muitas de nós não têm um companheiro do lado para colocar no assento de nascimento do seu filho. Então, a mulher que chega a entregar o seu filho em entrega voluntária, ela já passou por 9 meses de abandono. Então, ela tem esse direito de dizer que esse homem não deve ser procurado. Procurado por quê? Para quê? Né? E a família extensa? A família natural extensa, aquela com quem a criança teria laço de afetividade e afinidade. A criança sequer nasceu. Então, não tem laço de afetividade nem afinidade de forma alguma, assim como o Salomão acabou de falar com relação à adoção internacional. A convivência é feita por 45 dias ou 90 dias. No Brasil, então, não há essa afinidade, esses laços socioafetivos anteriores. Então, essa mulher entrega a criança, passa pela equipe técnica, né, também já falado aqui longamente, assistente social e psicólogo. Na realidade, o provimento número 36 do CNJ diz que nós teríamos que ter um psicólogo, um assistente social e um pedagogo para cada 100.000 habitantes. Atualmente, essa resolução mudou para a resolução 116, por muita luta do IBDFAM, e continua a não ser aplicada, mas o quantitativo mudou para 200.000 pessoas. E aí eu pergunto aonde tem um pedagogo nas varas da infância e da juventude no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, não tem. No Rio de Janeiro, a gente teria que ter, no mínimo, 35 varas, nós temos 4, Rio de Janeiro, capital. E a gente não tem número de psicólogos e assistente social em número suficiente, e muito menos pedagogo. Pedagogo não tem nenhum. Então, essas assistentes sociais e psicólogas fazem esse relatório, conversam com essa genitora e explicam como é que funciona a adoção. Né? Entregou, gente. Você tem 10 dias para desistir, e, se não desistir, essa criança é colocada em família substituta, que é outra coisa que o IBDFAM vem lutando, porque nós, famílias por adoção, não estamos substituindo ninguém. Então, é outra coisa, é outro trabalho, que se a gente conseguir, quer dizer, eu acho que não vamos conseguir um congresso mais aberto, a gente conseguiria colocar em votação uma lei, mas, pelo que está vendo aí, não vamos conseguir tratar disso. Havendo indicação do genitor, ele será ouvido; não havendo indicação do genitor, ele sequer será procurado. Né? A família biológica tem um tempo para localizar ou para dizer que quer essa criança, lembrando que, se você acompanhou 9 meses de gestação e não foi lá depois do nascimento, filho não se perde, neto não se perde, sobrinho não se perde. Então, se quer, vai lá, procura e acha que, com certeza, a criança vai estar lá. Né?
Se não comparecerem o genitor ou os familiares, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar dessa genitora, né, e entregará a criança em guarda para uma pessoa devidamente habilitada, lembrando que já temos há mais de 10 anos uma resolução do CNJ que diz que criança com menos de 3 anos só pode ser entregue a não familiar desde que habilitada à adoção. Tem muita gente que tenta, através da guarda provisória, evitar a adoção, mas, sendo um juízo com competência em infância e juventude, ele saberá que essa resolução do CNJ não permite a colocação dessa criança em guarda, né? Nós tivemos, no início do ano, uma audiência pública no CNJ, representando o IBDFAM, para tratar de uma resolução que, na realidade, traz a eficácia da própria lei. A lei trata do sigilo, a lei trata da entrega voluntária, e aí nós fomos, juntamente com várias outras entidades, tratar no CNJ sobre o atendimento dessa genitora na entrega de sua criança em adoção. É preciso lembrar que essa mulher chega na vara da infância e da juventude, passa pela portaria, que não é qualificada para recebê-la, depois vai até a vara da infância mesmo, tenta passar pelo cartório, que não é qualificada para recebê-la, e vai a psicóloga, assistente social, que, se tiver tempo, vai atendê-la, porque todos os psicólogos e assistentes sociais estão assoberbados de trabalho. Então, é tudo muito difícil. Veja quantas etapas essa mulher tem que passar até chegar a uma audiência com a presença do juiz, que é aquela pessoa que já dá medo, né? E do promotor. Então, tudo isso são empecilhos para que essa entrega ocorra de forma mais tranquila. Mas tratamos no CNJ dessa resolução para tentar, inclusive, capacitar, desde o porteiro até a equipe técnica, na acolhida dessa mãe, lembrando que ela também sofre de alienação institucional, que é quando as pessoas tentam que ela fique com a criança. Né? Lembram do mito da boa mãe? Toda mulher nasceu para ser mãe? Isso não existe, gente. A gravidez pode ter sido um acidente, ou você simplesmente não quer ser mãe. Tá? A gente tem que se empoderar da nossa posição de mulher. A gente não nasceu para ser máquina de filhos. E aí a gente fala do que aconteceu com essa jovem atriz em junho, já falado pela Berenice, já falado pelo Salomão, que teve que fazer uma carta aberta no seu perfil do Instagram, falando do que ocorreu com ela. Ela fez tudo certinho. Foi à vara da infância e da juventude, pediu entrega em sigilo, se internou no hospital junto com a mãe, teve o bebê e a vida dela foi exposta publicamente em todas as redes sociais. E ela teve que fazer essa carta, onde ela especifica que a criança é fruto de um aborto, de um estupro, que esse estupro era de uma pessoa que ela sequer conhecia, porque aí os militantes de uma determinada facção começaram a dizer... Desculpa, gente. Começaram a pedir para ela denunciar o homem, para que, então, ele fosse punido, etc., etc., sem nunca se preocupar com a situação dela, de mulher, nem com a situação da criança, que, se um dia for procurar o que aconteceu no dia do nascimento dela, vai saber tudo o que ocorreu, porque todas as redes sociais trataram e ainda tratam desse assunto. Inclusive, uma nova onda de coisas foi publicada recentemente, logo depois das eleições. Então, ela fez essa carta e ela está tentando se entender como gente e continuar a viver. Ela tem a idade da minha filha, ela tem 21 anos de idade. Então, eu sei muito bem como é isso. O senador Cajuru fez um projeto de lei em homenagem a essa jovem atriz. É um projeto de lei 1836, de 2022. O IBDFAM já fez uma nota técnica de apoio a esse projeto de lei, que já foi encaminhado pelo nosso anjo da guarda, o Roner,
para ser apreciado lá no Senado. E a gente espera realmente que esse projeto de lei, apesar da gente ter lei, né, em cima da mesma coisa, ele seja efetivamente colocado em prática. A gente também tem o projeto, aqui os artigos do projeto de lei, mas eu peço que vocês olhem lá no Dr. Google, né, para a gente não perder muito tempo. Mas ele dá, inclusive, uma multa para quem viola a privacidade. Seja um médico, aliás, médico principalmente não pode violar, mas seja um médico, assistente social ou qualquer outra pessoa, né? Não pode violar de jeito nenhum esse segredo. A gente tem, no Rio de Janeiro, a Lei Estadual 8594 de 2019, né, que foi sancionada pelo ex-governador, e que diz que em todos os hospitais tem que ter uma placa com esses dizeres. A entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime, é direito previsto no artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso queira fazê-la ou conheça alguém em situação, procure a vara da infância e da juventude, além de legal, o procedimento é sigiloso. Eu queria saber em que hospital isso está escrito. Já fiz perguntas a várias pessoas da área médica, ninguém sabe onde tem essa placa. Nós estamos falando de uma lei de 3 anos. Fora, como o Congresso é internacional, né, fora do Brasil, a gente tem agora em Bruxelas, desde 2020, a reedição da Roda dos Enjeitados, né, onde as mulheres entregam os seus filhos. São caixotes iguais àquele dali, são 38, já colocados em Bruxelas, e, se ela não quer ficar com a criança, ela simplesmente coloca a criança, e a verdade biológica dessa criança jamais será sabida, diferentemente da lei brasileira, onde todo mundo tem o direito à sua realidade biológica a partir dos 18 anos ou antes dos 18 anos, por razões médicas, né? Nos Estados Unidos, nós temos a adoção aberta, através de agências particulares, né, onde as famílias têm esse contato. É algo que a gente precisa pensar também para o Brasil, a adoção aberta. E aí a gente passa para as famílias, né? Toda família é igual, só muda o endereço, a minha, a sua, de todo mundo, né? E aí eu tenho um livrinho, gente, onde eu falo um pouco da minha experiência na adoção, está aí fora, está com o Wilson, para quem quiser comprar. Tem esse que ainda vai ser lançado. E esse que é o resultado do meu mestrado no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente fez um produto após a dissertação. E o produto é esse, Quantas Famílias Tem no Mundo, onde a gente fala da diversidade das famílias. E esse é o livro da minha filha, a história dela, A Árvore Genealógica, onde ela conta da forma que ela chegou, a forma que ela vive e a forma como os pais a fizeram inclusiva e diversa também, porque isso é muito importante. A gente tem esse papel na sociedade de formar a próxima geração. Então, eu tenho ótimas filhas que lutam pela diversidade, têm capacidade política, sabem em que votar e estão aqui junto com a mãe. Então, é isso, gente. Família é tudo igual. Vocês podem me achar nesses locais. E muito obrigada. Obrigada, Luiz, pela oportunidade de estar aqui. Cumpriu o tempo? Cumpriu o tempo.